Fala torcedor do Vascão! Vamos para mais um vídeo exclusivo com notícias em primeira mão. Mas antes, já se inscreva no canal e deixe seu like, isso é muito importante para você continuar recebendo as notícias de forma exclusiva todos os dias. Sem enrolação, vamos para a notícia. O Vasco determinou que uma de suas promessas, Ryan, não participará da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Apesar de ter a idade para representar o Cruz Maltino no torneio, o jogador de 17 anos ficará à disposição do técnico Ramon Dias no elenco principal. A decisão visa incluir o atacante na pré-temporada, com a reapresentação marcada para 6 de janeiro, visando o Campeonato Carioca. O Gigante da Colina anunciou a relação dos 28 jogadores que integrarão a equipe dirigida por William Batista. Entre os nomes presentes destacam-se Paulinho, Lincoln e Matheus Ferreira. A estreia está agendada para 5 de janeiro, às 15h15, horário de Brasília, contra o Macapá, do Amapá, pelo Grupo 29, que também conta com Flamengo SP e Potiguar Seridoense RN como adversários. Ao longo da temporada, Ryan participou de 8 jogos pelo Vasco, sendo titular em 3 deles. Antes da reformulação do elenco, em junho e julho, com Maurício Barbieri, o jovem atacante recebeu oportunidades na equipe principal. Em destaque, marcou seu único gol como profissional na derrota por 2-1 para o Internacional, no Beira-Rio, na Série A, tornando-se o jogador mais jovem a marcar pelo clube no século XXI, aos 16 anos, 10 meses e 8 dias. Ryan também acumula convocações para a Seleção Brasileira Sub-17, com desempenho destacado em competições pela amarelinha. Conquistou o título e foi artilheiro no Sul-Americano, registrando 5 gols e 3 assistências. Além disso, participou da Copa do Mundo da categoria em 2023, marcando 3 gols. Como resultado, sua multa rescisória para interessados do exterior foi fixada em 80 milhões de euros, equivalente a 427 milhões de reais. Olá, torcedor do Vascão! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O futebol é repleto de reviravoltas e histórias de superação, e a saga de Paulo Henrique Sampaio Filho, conhecido como Paulinho, é um testemunho vivo desse enredo eletrizante. Nascido no Rio de Janeiro em 2000, o atacante teve seu nome ecoando nos corredores do esporte devido a uma trajetória marcada por altos e baixos, mas repleta de talento incontestável. O capítulo mais recente dessa história ocorreu na Europa, onde Paulinho, então no Bayer Leverkusen, enfrentou uma fase turbulenta. O talentoso brasileiro, insatisfeito com a situação no clube alemão devido à escassa participação em campo, expressou publicamente seu desejo de seguir novos rumos. Apesar de seu potencial e das ofertas de outras equipes europeias, as portas pareciam se fechar no Bayer, alimentando ainda mais a chama de mudança na carreira do atacante. Seu retorno ao Brasil, emprestado ao Atlético Mineiro, foi o ponto de virada para Paulinho. As cores do Galo transformaram-se em seu novo horizonte, onde o atacante encontrou solo fértil para reerguer-se. Em sua estreia, não demorou para que ele deixasse sua marca, registrando seu primeiro gol pelo Atlético Mineiro contra a Caldense, uma amostra do que estava por vir. A jornada de Paulinho com o Atlético Mineiro foi uma saga repleta de conquistas e impacto. O atacante contribuiu significativamente para a conquista do Campeonato Mineiro, exibindo seu talento com 3 gols e provando ser uma peça crucial no elenco. Sua presença foi marcada por momentos de brilho, especialmente na Copa Libertadores da América, onde seus 20 gols o posicionaram como artilheiro isolado do Campeonato Brasileiro e impulsionaram o Galo para a 3ª colocação, garantindo a classificação para a Libertadores do próximo ano. O desempenho exuberante de Paulinho não passou despercebido, elevando-o ao patamar de destaque no cenário nacional e sul-americano. Sua influência nos gramados foi tangível, moldando-se em uma parceria frutífera com Hulk e proporcionando ao Atlético Mineiro mais de 60 gols na temporada, dos quais Paulinho foi responsável por 31. A personalidade resiliente de Paulinho é um traço marcante que se reflete não apenas em seu desempenho em campo, mas também em sua determinação incansável. Sua capacidade de superação e adaptação a desafios é um dos pilares que o tornam um jogador excepcional. Mesmo enfrentando momentos difíceis na Europa, ele soube canalizar sua energia para se reinventar no Atlético Mineiro, mostrando uma mentalidade forte e focada em alcançar novos objetivos. Além de seu talento técnico inegável, Paulinho é reconhecido por sua versatilidade e capacidade de atuar em diversas posições do ataque.
Sua habilidade de criar oportunidades, marcar gols cruciais e influenciar o jogo de maneira decisiva poderia ser um diferencial valioso para o Vasco da Gama. Sua presença não seria apenas uma adição ao elenco, mas uma peça-chave para potencializar o desempenho da equipe em competições de alto nível. A mentalidade vencedora e a experiência adquirida em competições importantes, como a Copa Libertadores da América, onde se destacou como artilheiro, são atributos que Paulinho traria consigo para o Vasco. Sua passagem pelo Atlético Mineiro não apenas o fez crescer como jogador, mas também o posicionou como um líder dentro e fora de campo, um exemplo de dedicação e comprometimento. No contexto do Vasco da Gama, uma equipe com histórico glorioso e ambições de retomar seu lugar entre os grandes do futebol brasileiro, a chegada de um jogador como Paulinho poderia representar uma mudança de paradigma. Sua mentalidade vencedora, combinada com seu talento e determinação, poderia ser a peça-chave para ajudar o clube a conquistar títulos importantes e alçar voos mais altos, reafirmando sua posição no cenário nacional e internacional. A busca do Vasco pela aquisição de Paulinho é mais do que a simples contratação de um jogador talentoso, é a procura por um líder, um protagonista capaz de impulsionar o clube para novos patamares de sucesso. Seu potencial para inspirar e motivar seus colegas de equipe, somado à sua capacidade de decidir partidas, poderia ser o ingrediente necessário para a conquista de troféus e o retorno triunfante do Vasco da Gama aos holofotes do futebol brasileiro. A habilidade e a determinação demonstradas por Paulinho não só cativaram a torcida como também capturaram a atenção de times como o Vasco da Gama, que agora se vê envolvido numa saga própria, ansioso para adquirir os serviços desse talento em ascensão. A história do atacante, repleta de reviravoltas e conquistas, gerou uma atmosfera de expectativa em torno de seu futuro e de sua possível chegada ao clube cruzmaltino. O capítulo seguinte dessa saga promete mais emoção e um potencial impacto transformador tanto para o jogador quanto para o Vasco da Gama. E aí, torcida cruzmaltina, o que vocês acharam? Deixe sua opinião nos comentários e não percam as novidades amanhã. Forte abraço!